Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Quid seris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ditans scutura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus omne noxium. Pertestiamus da Patrem, noscamus atque filium, Deo Triusque Spiritum, credamus omni tempore. Que são estas chagas? Vida da mística cisterciense Lutgarda de Ivier, por Thomas Merton. Tradução das Religiosas da Companhia da Virgem. Editora Vozes. Canal Le Conde. Capítulo 6. A espiritualidade de Santa Lutgarda. Sua mística. Desde os dias em que São Paulo se via obrigado, nos primórdios do cristianismo, a prevenir os colossenses contra os perigos do falso misticismo, teve a Igreja que combater a atração perigosa que alguns dos seus filhos mais fervorosos pareciam encontrar nas formas de uma espiritualidade apresentada como tão pura que chegava até a excluir a humanidade de Jesus das meditações de seus adeptos. Entre 68 proposições do quietista Miguel Molinos, condenadas em 1687 por Inocêncio XI, lemos a seguinte, abre aspas, as almas que seguem as vias interiores não devem formular atos de amor à Santíssima Virgem ou aos santos, nem mesmo à humanidade de Cristo, uma vez que, sendo todos estes objetos sensíveis, o amor a eles dedicado seria igualmente sensível. Fecha aspas. Esse erro, nascido de uma falsa concepção da pureza do coração, exigia que quem buscasse a união com Deus excluísse totalmente do seu intelecto toda imagem sensível, toda representação imaginativa, toda ideia ou noção, distinta ou não, de Deus em sua encarnação ou em si próprio. Pureza de coração, que significa simplesmente o aniquilamento das faculdades. Conforme a doutrina dessa gente,
O único meio de alcançar a Deus era a destruição completa do intelecto e da vontade pela interrupção total de qualquer função de sua parte, a fim de que a alma se tornasse inerte entre as mãos de Deus. Os grandes teólogos ensinam, entretanto, que a única maneira possível a uma criatura racional de se unir a Deus é pela operação de alguma faculdade. Unimo-nos a Deus pela fé, pela esperança e pela caridade. Estas exigem atos de nossa vontade e de nossa inteligência. A única via, porém, pela qual nos podemos elevar a um amor sobrenatural de Deus é a de uma fé amorosa em Jesus, o Filho de Deus, em quem contemplamos a visível e tangível evidência do amor de Deus por nós, sobretudo na sua paixão e morte, e de quem recebemos a graça de corresponder a seu amor infinito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele que me vê, vê também o Pai. E o apóstolo São João nos dá, em termos luminosos e inequívocos, uma norma pela qual podemos fazer o teste dos falsos sistemas de espiritualidade. Caríssimos, escreve ele, não creiais em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se hão levantado no mundo. Podeis reconhecer o Espírito de Deus por isto. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, esse não é de Deus, é do anticristo, de quem ouvistes que está para chegar e que presentemente já se acha no mundo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus também não tem a vida. É, portanto, evidente o perigo insidioso e terrível de uma doutrina que nos fizesse banir do Espírito a Cristo e a sua paixão, que nos incitasse a esquecê-lo, aos seus santos e sua bem-aventurada Mãe, e exigisse que cessássemos de meditar sobre a grandeza e a bondade de Deus, ou sobre o mistério da Santíssima Trindade habitando em nós, e se, porventura, recebendo os sacramentos, ficássemos em estado de coma espiritual, sem reconhecimento, sem amor, sem resposta. Não é que tenhamos todos de nos esforçar a cada instante para produzir considerações racionais ou elaborar atos afetivos sobre todos esses assuntos, pois se assim fizéssemos, poderíamos também, em certas circunstâncias, chegar a tornar parcialmente estéril a graça em nossa alma. Não há dúvida de que aqueles que já progrediram até certo ponto na vida interior não só raras vezes necessitam fazer meditações sistemáticas, mas antes aproveitam mais, abandonando-as em favor de uma tranquila oração afetiva, sem complicações, sem ruído, sem muitas palavras. Basta-lhes uma ou duas ideias, ou mistérios preferidos a que voltam de maneira mais ou menos geral e indistinta cada vez que oram. O essencial é estabelecer contato com Deus por uma fé amorosa. Isso implica, pelo menos, uma tomada de consciência suficiente para que o espírito seja sensível à presença de Deus e Jesus próximo às nossas almas. Tudo aquilo, pois, que mantém essa consciência viva em nossos corações deve ser procurado e estimulado. Por isso é que devemos amar as Sagradas Escrituras e lê-las assiduamente. Devemos permanecer imersos na liturgia e nos manter sempre junto ao tabernáculo. Acima de tudo, temos de nos esforçar constantemente, com fidelidade, para aperfeiçoar a qualidade de nossa participação ao sacrifício infinitamente santo e poderoso que é a missa. Todos esses meios terão por efeito manter a humanidade de Jesus diante de nossos olhos e perto de nossos corações, se soubermos tirar partido deles. E aí temos as pedras fundamentais da espiritualidade e da mística cistercienses. Ora,
A humanidade de Jesus, seus sacramentos, a vida sacramental e litúrgica da sua igreja foram abandonados pelos albigenses no tempo de Santa Lutgarda, em benefício do que eles consideravam ser uma espiritualidade mais pura. Vimos como o maniqueísmo deles, espécie de misticismo natural, esforçava-se, como o dos quietistas, seus descendentes diretos, a aniquilar a natureza humana, em lugar de conduzi-la às orações pacíficas e misericordiosas da graça, pela qual ela pode rapidamente chegar ao pleno desenvolvimento sobrenatural e elevar-se aos cimos da perfeição, muito além do alcance de nossas próprias forças. Se nas páginas deste livro até aqui escritas nada mais ficou claro, pelo menos foi-nos dado ver como toda a vida interior de Santa Lutgarda estava centrada sobre o Sagrado Coração de Jesus. A humanidade de Cristo fora abandonada e até mesmo desprezada por pessoas que se consideravam espirituais e aspiravam a atingir, sem ele, um alto grau de misticismo. Coube a Lutgarda, como verdadeira mística cristã, a vocação de fazer reparação por essa loucura que é uma blasfêmia. E ela a fez por um intenso, simples e oculto amor ao Filho de Maria, Jesus, que nasceu na carne humana, tendo um espírito, uma alma e um coração de homem, e que morreu na cruz pelos seus irmãos. Seu amor por Jesus não precisava ser alçado a grandes voos de especulação intelectual com relação à união das naturezas divina e humana na sua pessoa. Amava a Cristo que via na cruz, e sua fé lhe dizia que ele era Deus. Chegou assim, simples e diretamente, conduzida pelo Espírito Santo, através dos evangelhos, da liturgia e dos sacramentos, pelo amor, à posse do Deus infinito. Enquanto os albigenses, com a sua feroz e oriental ginástica do espírito, jamais conseguiram, para aproximar-se do céu, ultrapassar os limites da própria imaginação. Talvez tenham eles chegado, ocasionalmente, a uma miserável simulação de êxtase, hipnotizando-se à força de pura concentração. Os erros dos cátaros sobreviveram sob diversas formas, e há ainda muitas graves tentações prontas a assaltar a alma que se sente atraída a buscar a Deus nas vias da oração. Somos inclinados a esquecer os evangelhos e vaguear à procura de falsos profetas, aliciados pela ilusão de métodos grandiosos e sutis que prometem embelezar nossas almas por meio de experiências místicas, esquecendo-nos sempre de que estas coisas não estão em nosso poder. Não nos recordamos da advertência de São Paulo. Ninguém, com afetada humildade ou com culto dos anjos, vos prive do prêmio, fazendo alarde do que viu, por nada se enfatuando pelo entendimento da sua carne e não se apegando à cabeça, pela qual o corpo inteiro, alimentado e ligado pelas juntas e ligaduras, aumenta no crescimento dado por Deus. Procuremos antes a palavra de vida, a fim de que nos regozijemos nele e para que nossa alegria seja completa. São os apóstolos que nos darão essa palavra boa, saída do coração de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos palparam, tocando o Verbo de vida. Porque a vida se manifestou, e nós vimos e testificamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos palparam, tocando o Verbo de vida. Porque a vida se manifestou, e nós vimos e testificamos, e vos anunciamos a vida eterna,
que estava com o Pai e nos foi manifestada. E nele viveremos verdadeiramente e nos regozijaremos. Vendo Jesus e crendo nele, as sementes da glória serão plantadas e germinarão em nossas almas. Essas foram a mística e a espiritualidade de Santa Lutgarda. É a própria essência da espiritualidade de Santa Lutgarda. É a própria essência da espiritualidade de Cister. O amor a Cristo, ao qual nada deve ser preferido, é a base da regra beneditina. Mas o amor não pode ser ocioso, deve agir. Não é claro que se deva derramar numa atividade exterior e física, pois a mais alta forma de amor espiritual transcende essa noção imperfeita de atividade, que inclui o movimento exterior e a variedade. É essa talvez a razão pela qual o amor do contemplativo parece pura ociosidade aos olhos do homem ativo. Pelo contrário, esse amor é uma atividade bem mais viva, poderosa e fecunda, por ser ela espiritual e oculta. Está mais próxima da atividade dos anjos do que da dos homens mortais. Pertence mais ao céu do que à terra. Paradoxalmente, este amor contemplativo é a atividade perfeita e perfeito repouso. Paradoxo que Duns Scotus explica em sua dissertação sobre a bem-aventurança. O doutor Sutil faz notar que qualquer conceito do céu em que se conceba atividade e repouso como se sucedendo, ao ali entrarmos, está baseado sobre uma metáfora humana, portanto imperfeita, emprestada à moção física. A atividade pela qual no céu amamos a Deus com toda a força de nosso ser é, na realidade, o nosso repouso no céu. Jamais podemos repousar até que a nossa natureza receba essa plenitude perfeita numa atividade total, livre e sem obstáculo. Pois para Scotus, o repouso não pode consistir na inércia, mas na plenitude e na liberdade. Somente no céu a vontade estará perfeitamente livre e isenta de todas as imperfeições e defeitos que, na terra, atuam como freios e obstáculos, impedindo a única atividade para a qual nossa vontade foi criada, o amor a Deus por Ele mesmo. Abre aspas. É uma única operação que atinge ao mesmo tempo perfeitamente seu objeto, Deus, e nele repousa, porque nós nos repousamos precisamente nessa posse perfeita do objeto que procuramos. Uma força operante não repousa no seu objeto, senão pela operação perfeita, graças à qual ela o atinge. Fecha aspas. No livro 3º do Speculum Caritatis, o grande teólogo cisterciense inglês Santo Aelred de Rivaux expressa exatamente a mesma ideia de união com Deus pela caridade na sua exposição dos 3 graus de vida interior, considerados como 3 sabás ou 3 graus de repouso. O primeiro, correspondendo à via purgativa, é o menos perfeito, quanto ao repouso, porque há nele maior atividade exterior. A grande multiplicidade de objetos e apetites que se colocam entre nós e Deus impede o voo direto de nosso amor até Ele. Vemo-nos ocupados em lutar para impedir que as tentações nos oprimam. No segundo sabá, chegamos a um grau onde nos repousamos na união mais perfeita da caridade fraterna, que nos dá a paz com o próximo e nos liberta de todo conflito com ele. Paz essa que jamais seria possível se antes não a houvéssemos estabelecido dentro de nós mesmos. Mas esse segundo grau abre o caminho para o terceiro e último, a união imediata com o próprio Deus. Aqui, enfim, nossa caridade se torna mais perfeita na sua atividade, porque unificada, concentrada em Deus só. Não está separada e dividida entre a multiplicidade de objetos. Por conseguinte, temos atividade perfeita,
uma perfeita quietude. Abre aspas. E, como na unidade não existe divisão, o espírito nesse estado não se dispersa entre uma multidão de coisas. Sua atividade se concentra inteiramente sobre o único, com o único, através do único. O espírito vê somente o único. E porque esse objeto é sempre o único, a alma permanece em repouso. Assim celebra ela o seu sabá eterno. Fecha aspas. Quando Tomás de Cantipré expõe a mística de Santa Lutgarda, ele o faz em termos que demonstram como era conhecedor profundo das tradições da escola cisterciense. São Bernardo e seus discípulos, dos maiores aos menores, desde Santo Aelred até Balduino de Ford e Gilberto Oilande, se deliciavam com alegorias aplicadas às diversas etapas da vida interior. 3 é o seu número preferido, de acordo com a divisão das 3 vias, purgativa, iluminativa e unitiva. Entretanto, Tomás trata desse assunto de maneira que parece indicar a influência particular do Speculum Caritatis de Santo Aelred. Nada de estranho haveria nisso. Os escritos do santo eram lidos em toda a Europa, e uma de suas obras, De Spirituali Amicitia, foi traduzida para o francês pelo elegante e cortês João de Meung. Santo Aelred introduz os 3 graus, com ligeiras variantes, no 2º e 3º livros do Speculum. No 3º livro, ele familiariza seus monges cistercienses com os 3 sabás ou graus de repouso, conforme vimos. No 2º livro, expondo mais particularmente a vida de oração, indica 3 graus na oração. No 1º, trata das consolações e luzes concedidas aos principiantes. No 2º, das provações, trevas, aridez que alternam com graças mais fortes e mais puras concedidas aos que progridem, a fim de fortalecê-los e purificá-los. E no 3º grau, trata da contemplação e da união que completam a ascensão para Deus. Os 3 leitos, Lectuli, de Tomás de Cantipré, parecem ser uma combinação desses 2 sistemas de Santo Aelred. Tomás foi buscar a ideia dos leitos no Cântico dos Cânticos. Sobre o meu leito de noite, procurei aquele que o meu coração ama. Eis a liteira de Salomão, 60 heróis a acompanham, dentre os fortes de Israel. E lectulus noster floridos, nosso leito está florido, repleto de flores. O primeiro desses leitos, diz ele, significa o estado de penitência, o dos principiantes. O segundo é o estado do combate, próprio dos que progridem. O terceiro, o estado da via contemplativa, isto é, a união habitual com Deus, o sentido constante de sua presença e a perfeita harmonia com a sua vontade. E este é o estado dos perfeitos. Resumindo toda a vida de Santa Lutgarda, seu biógrafo dominicano nos afirma que, embora nunca tivesse tido um pecado mortal a expiar, ela buscava, contudo, o seu bem-amado pela via da penitência e da contrição, chorando suas faltas semideliberadas e imperfeições, assim como os pecados do mundo inteiro. Nela não havia a falsa mística dos quietistas que, recusando tudo quanto pudesse prejudicar a sua autocomplacência, procuravam e cultivavam deliberadamente a indiferença ao pecado, cauterizando a consciência contra todo sentimento de vergonha. Baseavam-se no princípio de que toda reflexão ou toda introspecção provém do amor próprio, seja qual for a intenção que os mova. Santa Teresa diz que é um grande erro supor que as pessoas intimamente unidas a Deus deixem de pensar em seus pecados e nunca se aflijam com a lembrança deles. Ao contrário, a dor causada pelo pecado aumenta na proporção da graça recebida.
Para essas almas, as faltas passadas parecem loucura ou demência e não cessam de lamentá-las. Não tanto por medo do inferno. Esse temor, em realidade, quase não o conhecem mais, e sim por causa de sua ingratidão para com Deus. Podemos concluir daí que o primeiro lectulus de Tomás não deve ser tomado ao pé da letra, como o grau de um principiante comum, pois é bem evidente que a compulsão de Santa Lutigarda era uma graça mística, fato esse de que o próprio Tomás tinha consciência e que torna os seus 3 graus um tanto ilusórios. Assim, por exemplo, o estado de luta era para Santa Lutigarda algo que ultrapassava o estado ordinário daquele que progride nas vias da virtude. Isso se torna manifesto no caráter quase milagroso de seus jejuns de 7 anos, e Tomás o admite quando diz que os 60 heróis que a rodeavam simbolizavam não somente os anjos que vinham às vezes visivelmente assisti-la, como veremos, mas também os santos e a própria Virgem Santíssima. Na terceira via, Santa Lutigarda subiu acima dos anjos, alcançando a união imediata com o Verbo de Deus. Essa honra, longe de ser puramente imaginária, é reconhecida pela teologia mística como estritamente técnica, mas seria difícil dizer até que ponto Tomás de Cantipré a admite aqui. São João da Cruz, no seu livro Viva a Chama do Amor, explica minuciosamente a diferença entre o efeito produzido na alma por Deus através da mediação de um espírito angélico e o que decorre no contato imediato da substância divina. Mas averiguarmos se foi possível ou não a um teólogo do século XIII constatar esses fatos pelos meios ordinários, seja nos escritos dos padres da Igreja ou noutros elementos à sua disposição, levar-nos-ia muito longe e além do escopo deste trabalho. Tomás de Cantipré resume a questão da união mística de Santa Lutigarda com Deus, servindo-se dos seguintes termos, mais ou menos convencionais, que traduzidos na linguagem de Santa Teresa poderiam significar tanto a união mística comum quanto o matrimônio místico. Abre aspas. Seu espírito se absorvia tanto em Deus que ela ficava abismada na admiração, como a rainha de Sabá, a ponto de perder o uso de suas faculdades. Totalmente transportada em Deus, qual gota d'água perdida num jarro de vinho, tornava-se um só espírito com ele. Foi isso que Cristo, ao entrar na sua paixão, pediu ao Pai que concedesse a todos os que nele crescem. Como tu, Pai, em mim e eu em ti, a fim de que sejam um em nós. Fecha aspas. Os termos de que se serve o escritor dominicano são de caráter bastante geral e convencional para nos dar alguma ideia da união de Santa Lutigarda com Deus, mas não são muito precisos. Na verdade, nos revelam mais o seu biógrafo do que ela mesma. Dão-nos, como já verificamos, uma ideia penetrante de sua formação teológica. O mais espantoso, porém, é a citação pela qual termina sua exposição no segundo livro da vida. Insiste no fato de que a união íntima com Deus foi pedida por Cristo ao Pai como algo a ser dado aos que nele crescem. Et hoc est quod Christus ad passionem properans a patre proisque credituri essendi petit. Tomás de Cantipré acrescenta as palavras citadas como uma sólida prova teológica. Como tu, Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Sabemos que essa foi a oração de Cristo e sabemos que significa a união mais íntima possível. Sabemos que ele a pediu para aqueles também que, pela palavra deles, os apóstolos, hão de crer em mim. Insiste Cantipré no fato de que Cristo fez essa oração properans, isto é, apressando-se para ir ao encontro de sua paixão. Isso nos faz recordar as palavras de Nosso Senhor.
Ardentemente desejei comer essa Páscoa convosco antes de padecer. São Bernardo ensinava a seus monges que essa união íntima podia ser alcançada mesmo nesta vida por aqueles que a tudo renunciaram e se entregaram inteiramente ao amor de Cristo. Eis como, em suas visões, Santa Lutigarda via Cristo. Diz ela a Tomás, abre aspas, num instante, seu inestimável esplendor me aparece e vejo como num relâmpago a inexprimível beleza de sua glória. Se essa visão dele não passasse rapidamente da minha vista, não poderia suportá-la e morreria certamente. Fecha aspas. Prossegue a santa explicando que, embora a visão passasse rapidamente, deixava ali uma imagem profundamente impressa na memória, imagem que em si mesma devia ter ultrapassado em fulgor e força espiritual todas as graças místicas da ordem inferior. Entretanto, comparada com a visão direta do próprio Cristo, esse contato indireto com ele, pela memória, nada era, servindo apenas para encher sua alma com a agonia da separação daquele que ela acabara de contemplar em toda a sua glória e que desaparecera tão depressa quanto viera. Continua Santa Lutigarda, abre aspas. Depois da luminosidade ofuscante dessa visão, um esplendor intelectual permanece, mas quando nesse esplendor procuro aquele que vi por breve instante, não o encontro mais. Fecha aspas. O que de mais notável havia nessa visão não era a sua beleza sensível, física, mas o brilho espiritual, intangível, que, entretanto, continha, em grau eminente, todas as perfeições de uma ordem inferior de beleza. São João da Cruz descreve uma visão intelectual em termos quase semelhantes. Abre aspas, é como se víssemos abrir subitamente uma porta luminosa, dando a impressão de um relâmpago que, de repente, descobre a extensão de tudo quanto há para ser visto e dissipa a obscuridade da noite. Por um instante, todas as minúcias aparecem com maravilhosa precisão. Recai depois a noite, permanecendo na imaginação somente as formas e contornos. Fecha aspas. Ao comentar tudo isso, Tomás de Cantipré acha que essas visões ilustram um versículo do capítulo 5 do Cântico dos Cânticos. A minha alma tinha ficado fora de si ao som de sua voz. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o e ele não me respondeu. Cristo, diz o confessor dominicano de Nossa Santa, se mostra à alma a fim de lhe dar uma ideia de suas imensas perfeições e deixar-lhe a impressão da altura de santidade a que deve aspirar para se unir com ele. Desaparece a seguir, a fim de que a alma o deseje com maior ardor e o busque com fervor sempre crescente. É esse, em substância, o ensinamento de São Bernardo, e praticamente de todos os doutores místicos em relação às idas e vindas do Verbo, que visita e toca a alma com graças especiais e, partindo novamente, a deixa ferida com chaga de amor mais profundo e incandescente do que antes. Santa Teresa, escrevendo 3 séculos depois de Santa Lutigarda, descreve a mesma experiência em termos idênticos, salvo que chama de imaginativo, o que São João da Cruz e Tomás de Cantipré classificam de espiritual e intelectual. Escreve a grande carmelita, abre aspas, Cristo mostra à alma, por uma visão, sua santa humanidade. Seja qual for a forma que ele escolha, a que possuía na sua vida no mundo, ou a de que se revestiu após a ressurreição, a visão desaparece com a rapidez de um relâmpago. Mas essa imagem gloriosa impressiona tão profundamente a imaginação que não creio possa jamais se apagar
até que a alma veja enfim a Cristo para gozar de sua presença para sempre. Embora a chame de imagem, não penseis que essa visão se assemelhe a uma pintura. Cristo aparece como pessoa viva, que por vezes fala e revela mistérios profundos. Deveis compreender que, conquanto a alma o veja durante certo espaço de tempo, não é possível continuar a contemplá-lo, da mesma forma que não se conseguiria fixar o sol por muito tempo. Essa visão, portanto, passa muito depressa, sem que o seu brilho fira a vista interior, como o fulgor do sol fere os nossos olhos corporais. Fecha aspas. Não podemos deixar de citar, a essa altura, a advertência que dá Santa Teresa àqueles que imaginam ter tido tais experiências sem que efetivamente tenham recebido nada de semelhante. Uma imaginação viva, unida a um conceito muito vago da fé, pode dotar essas puras fantasias de uma convicção pseudo-sobrenatural e produzir vozes interiores, locuções e até mesmo visões. Se a vítima dessa ilusão for bastante obstinada e persistente, poderá manter esse estado de coisas o tempo suficiente para fornecer uma autobiografia espiritual de tom passavelmente plausível, em que cada 2 páginas descreva uma nova revelação do céu. Essas coisas podem ser simplesmente o produto combinado de um talento natural e de uma consciência sincera, mas enganada. Se a alma for realmente piedosa e dedicada aos seus deveres de Estado, poderá até fazer algum bem por essas imaginárias mensagens celestiais, mas será apenas o fruto da imaginação e da ingenuidade, e não o da fé e da graça. Além do mais, já que o demônio nada deseja tanto como tirar proveito dessas coisas para os seus próprios desígnios, as visões nunca deveriam ser desejadas ou encorajadas. Esse é o ensinamento claro e unânime de todos os teólogos místicos cristãos. Como, porém, as visões e as outras gratiae gratis date são meios, simples meios acidentais da vida mística, não há razão para uma alma fervorosa deixar de aspirar por uma verdadeira união mística com Deus. Santa Teresa, escrevendo nos últimos anos de sua vida, já instruída sobre todas as experiências místicas possíveis e, o que é de grande importância para uma fundadora, possuindo um conhecimento profundo das almas, diz que não apenas 3 ou 4 pessoas, mas grande número delas procuravam-na para lhe contar as suas visões. Diz ela, abre aspas, sei por experiência que existem almas as quais, ou por possuírem uma imaginação muito viva, ou por terem um espírito muito ativo, ou ainda por outras razões que ignoro, absorvem-se tanto nas suas próprias ideias que estão certas de ver o que o capricho lhes apresenta. Se tivessem jamais contemplado uma verdadeira visão, reconheceriam claramente seu engano. Elas mesmas constroem, peça por peça, o que pensam ver. Nenhum efeito posterior se produz, porém, no seu espírito, que é menos movido à devoção do que pela vista da imagem sagrada. Evidentemente, nenhuma atenção deve ser dada a tais fantasias, que desaparecem da memória mais depressa do que um sonho. Nenhum efeito posterior se produz, porém, no seu espírito, que é menos movido à devoção do que pela vista de uma imagem sagrada. Evidentemente, nenhuma atenção deve ser dada a tais fantasias, que desaparecem da memória mais depressa do que um sonho. Fecha aspas. Não devemos supor, entretanto, que Santa Teresa desprezasse as imagens sagradas. Delas retirava provavelmente tanto prazer como qualquer outra pessoa. Insiste, porém, em dizer que nenhuma comparação pode ser estabelecida entre as imagens e sentimentos naturais e sensíveis e o efeito profundo produzido na alma pela visão que ela descrevera. Em primeiro lugar, o resultado desta é sempre o arrebatamento ou êxtase,
e a Santa de Ávila compara essa experiência à de São Paulo na estrada de Damasco. Além disso, seu efeito sobre a alma é sempre um progresso durável de santidade. Havendo uma vez contemplado a face de Cristo na sua glória, Santa Teresa ficou persuadida de que, depois disso, era quase acima das forças físicas cometer um pecado. Dizia ela, abre aspas, eu vos garanto sinceramente que, por pior que eu seja, nunca temi os tormentos do inferno que me pareciam ser insignificantes quando me lembrava de que os condenados veriam os olhos tão belos, tão doces e misericordiosos de Nosso Senhor volverem-se para eles com cólera. Toda a vida pensei que isso seria mais do que meu coração pudesse suportar. Fecha aspas. Voltemos aos carismas da Santa Lutgarda. Também ela, como Santa Teresa, ficara inteiramente transportada à vista dos olhos de Cristo, desses olhos a propósito dos quais o patriarca Jacob profetizava ao morrer: os seus olhos são mais formosos que o vinho. Descrevia a nossa santa a glória de sua visão, declarando que se pudéssemos imaginar uma luz que sobrepujasse o brilho do sol, como o do sol ultrapassa o das estrelas, essa luz seria ainda imensamente inferior ao brilho do olhar de Cristo. Certa vez, Santa Lutgarda achava-se mergulhada na contemplação, quando uma das irmãs pôde ouvir uma voz vinda do alto, de sobre a cabeça da santa, que dizia: eu me deleito em estar com os filhos dos homens. Fato que não surpreendeu seu confessor dominicano. Apelou para o testemunho de Santo Agostinho, de que a alma purificada pela fé e pelas boas obras é um paraíso no qual Deus faz a sua morada e onde ama permanecer. E Tomás de Cantipré acrescenta que a nova criação pela redenção de uma alma decaída é algo muito maior do que a criação do mundo tirado do nada, a julgar pelos trabalhos, pelos sofrimentos e a cruel agonia e morte suportados pelo Verbo encarnado, a fim de dar a essa nova criação seu perfeito remate. Se tudo isso é verdade em se tratando de um cristão comum, em estado de graça, quanto mais não o é de uma santa já purificada, como Lutgarda, purificada por anos de sacrifícios, de provações e cruzes interiores e exteriores, sustentados com a mais perfeita e ardente caridade. Abre aspas. E assim sendo, que poderia haver de mais encantador em nossos tempos, aos olhos de Cristo, Filho de Deus, do que Lutgarda? Se outra coisa havia, não sei, só Deus o sabe. Há, porém, algo que conheço bem. Acreditei, por isso falei e confesso que não me recordo de ter ouvido contar ou ter lido de alguém que se lhe assemelhasse. Fecha aspas. A simplicidade e o entusiasmo dessas palavras são característicos, exprimem a convicção desse dominicano que foi ao mesmo tempo pai e filho espiritual de Lutgarda. Sabemos que muitos santos tiveram inimigos, experimentaram o ódio, a desconfiança, a perseguição. Poucos escaparam à inveja e aos ciúmes do próximo. Em diversas passagens de Vita Lutgardis, Tomás de Cantipré dá a entender, embora de maneira um tanto obscura, que mesmo em Aivière, Santa Lutgarda teve de suportar a frieza, a inveja e a mal disfarçada hostilidade de algumas de suas irmãs de hábito. Não chega a declarar que teve que enfrentar oposição violenta, e ainda menos que sofresse injustiças e perseguições. A inveja de algumas das irmãs de Aivière não se podia comparar com as críticas públicas e quase gerais de que fora alvo outrora no convento das monjas de Santa Catarina. Entretanto,
Lutgarda foi criticada. Era certamente fora do comum. Notamos, é verdade, pouca ou mesmo nenhuma excentricidade no seu caráter, o que não poderíamos dizer de certos santos. Seus êxtases não parecem ter constituído um verdadeiro aborrecimento para a comunidade. Não se assemelhava à bem-aventurada Ida de Lovaina, que, havendo adquirido grande fama de mística no mundo, fez-se monja cisterciense em Rosendel. A bem-aventurada Ida recebia a comunhão como as outras religiosas, no altar-mor, mas ficava impossibilitada de retornar ao seu lugar no coro. Procurava se dirigir então para trás do altar e permanecia em êxtase, sentada no chão, até que a missa e o ofício de sexta estivessem terminados. Também a bem-aventurada Ida de Lô e diversas outras monjas cistercienses de La Ramée, outro mosteiro da Bélgica, eram muitas vezes arrebatadas em êxtase após receber a comunhão. Suas irmãs, que não eram distinguidas por tão excelso favor, conduziam-nas de volta do altar para seu lugar no coro. Não consta que Santa Lutgarda tivesse ocasionado tais espetáculos. Todavia, ao envelhecer, vergando sob o peso da enfermidade, tinha a necessidade, quando comungava, de alguém que a ajudasse a subir até o altar-mor. Seu biógrafo dominicano não nos diz claramente que algumas de suas irmãs lhe pudessem ter prestado esse serviço e recusassem fazê-lo para a vexar, mas declara que foi vista, ao aproximar-se do altar, sustentada por 2 anjos, no momento em que ninguém a vinha ajudar, e acrescenta, abre aspas, para que seus méritos aparecessem as que, em Aivière, não cultivavam, talvez, em relação à santa, sentimentos dignos dela. Fecha aspas. Devemos esclarecer que isso não ocorria nos dias de comunhão geral, em que todas as monjas se aproximavam em procissão do altar, mas sim quando só Lutgarda comungava. Era de fato a única no mosteiro a receber o corpo e o sangue de Cristo regularmente cada domingo. Aqui uma explicação se impõe. Com que frequência comungavam as monjas de Aivière? Não o sabemos dizer. Se consultarmos as Consuetudines de Cister, os costumes e usos da ordem, redigidas por nossos primeiros pais em religião, que obrigavam tanto as monjas como aos monges, constatamos que nos exortam à prática do que era então o máximo da frequência para a recepção da Sagrada Eucaristia. A comunhão cotidiana era praticamente desconhecida. Foi na Idade Média que a comunhão anual teve de ser imposta como mandamento da Igreja. As Consuetudines obrigavam os cistercienses a comungar no dia de Natal, na Quinta-feira Santa, na Páscoa e em Pentecostes, e aconselhavam-nos com insistência a comungar ainda todos os domingos e em cada festa importante do ano. Aqueles que não pudessem receber Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento aos domingos eram animados a fazê-lo durante a semana. Por conseguinte, Santa Lutgarda estava apenas observando a regra. Convém lembrar, porém, que a comunhão dominical era de conselho e não de obrigação. Portanto, o fato de ser a comunhão menos frequente em muitos mosteiros de Flandres não constitui prova de que fossem irregulares, mas sofriam daquela frieza que invadiria toda a igreja. Tratava-se, na realidade, de uma praxe, de um costume a que se pode atribuir, talvez, mais do que a qualquer outra coisa, o desenvolvimento das heresias e dos cismas que, finalmente, arrancaram do aprisco da igreja tantas regiões e mesmo nações inteiras. A verdade é que, longe de seguir o conselho de Santo Estevão Harding e de seus sucessores que haviam redigido as Consuetudines, as monjas de nossos conventos de Flandres provavelmente não comungavam mais do que 6 ou 7 vezes por ano. A frequência variava de um convento para outro. Contudo, devemos o fato de estarmos tão bem informados sobre a falta de devoção ao Santíssimo Sacramento nos Países Baixos, naquela época, não ao hábito da tibieza que teria ali chegado ao máximo,
mas, ao contrário, a reação que se originou precisamente naquela região onde se desenvolveu com a maior força. No século XIII, os místicos de Flandres ocupavam o primeiro lugar no movimento de renovação do culto e amor a Jesus no Santíssimo Sacramento. A bem-aventurada Juliana de Monte-Cornillon, perto de Liege, sofreu perseguição e exílio e, durante anos, lutou corajosamente e quase sozinha contra a oposição das autoridades seculares e até eclesiásticas, a fim de conseguir a instituição da festa de Corpus Christi. Era a bem-aventurada Juliana, monja augustiniana. Quando, porém, teve de fugir do Monte Cornillon, na ocasião de uma guerra civil, refugiou-se na comunidade cisterciense que finalmente iria estabelecer-se em Flines, perto de Douai, mas que naquela época se achava em Sauzines, não longe de Namur. Cristo, no Santíssimo Sacramento, era o centro da vida interior dos místicos cistercienses do século XIII. Já mencionamos as bem-aventuradas Ida de Lovaina e Ida de Lô, ambas especialmente notáveis pela sua devoção à Eucaristia. Ida de Lovaina teve numerosas visões e revelações sobre esse sacramento do amor de Cristo. Por causa da devoção que consagrava ao coração de Jesus e à paixão de Cristo, Santa Lutigarda foi irresistivelmente atraída para o Santíssimo Sacramento, por Cristo instituído como memorial vivo de sua paixão. E como poderia ser de outro modo? O santo sacrifício da missa não é uma simples representação simbólica do Calvário. É o próprio Calvário. Cristo se coloca misticamente num estado de imolação sobre nossos altares, pela consagração distinta do pão e do vinho no seu corpo e no seu sangue. Enquanto o mundo cristão jazia frio e indiferente à significação dessa realidade extraordinária, que se situa no próprio âmago de toda a economia de graça e de salvação, e da qual, por conseguinte, dependem toda a felicidade e bem-estar da raça humana, algumas pobres monjas e um punhado de reclusas sem instrução, escondidas nos seus conventos e em suas celas, viviam uma vida de atenção consciente, vital e contínua à presença real de Jesus na hóstia. Enquanto milhares de bispos e de padres se deixavam absorver por questões judiciais na defesa de seus interesses temporais, de maneira a passar mais tempo nos tribunais do que no santuário, deixando-se dificilmente persuadir a celebrar missa apenas uma vez por semana, algumas mulheres flamengas, inflamadas de amor por Cristo, abandonado e desprezado, quase chegavam a vê-lo, coroado de espinhos e coberto de ignomínia, na singela e pequenina hóstia branca. Não foi por mera coincidência que milagres, tais como o da hóstia sangrenta, conservada em Herkenrode, começaram a se produzir naquela época e que o próprio Deus começou a se revelar a tantas almas puras e ocultas. O caminho estava sendo preparado para o grande teólogo da Eucaristia, Santo Tomás de Aquino, que mais tarde haveria de compor o belíssimo ofício da festa de Corpus Christi, assim como alguns dos mais solenes e comoventes hinos em louvor do Santíssimo Sacramento. As comunhões frequentes de Santa Lutigarda constituíam, contudo, mesmo na vida conventual, uma exceção. Estava, quanto à sua época, em avanço, ou em atraso se preferirmos volver os olhos ao passado para contemplar o fervor eucarístico que constituiu a força dos primeiros mártires. Nem todas as suas irmãs haviam recebido a graça de compreender até que ponto ela estava consciente da presença real e de avaliar o que em realidade representava para ela o Santíssimo Sacramento. Criam sem dúvida na presença real, mas nunca a haviam experimentado. Em determinadas ocasiões comungavam piedosas e submissas, recitando em seguida algumas orações suplementares. Nunca, porém, naquela hora, lhes ocorria o pensamento de que Cristo penetrava real e fisicamente
nas profundezas de seu ser. No que dizia respeito aos afetos daquelas almas, poderia ele ter permanecido nas mais remotas alturas do céu. Cristo não era real para elas. Ou se era, essa realidade achava-se encoberta pela perplexidade, o acanhamento e o temor. O amor íntimo e confiante tornara-se-lhes impossível, e em vez de amar a comunhão, dela se afastaram. Quando tais almas notaram que as comunhões frequentes de Madre Lutgarda desafiavam o costume estabelecido e condenavam o seu indiferentismo, ficaram naturalmente ressentidas e puseram-se a criticá-la. Eram sem dúvida perfeitamente sinceras, mas eram ignorantes. Jamais haviam visto coisa semelhante. Só lhes podia parecer presunção. Provavelmente pensaram que a santa estava iludida. Era uma excêntrica. Ou tomava ares de superioridade, querendo sobressair e parecer melhor do que as outras. Procuraram então a abadesa do mosteiro, Madre Inês, queixando-se das comunhões dominicais de Lutgarda. Tomás de Cantipré não diz se a superiora agiu por motivo indigno, mas é evidente que compartilhou dos preconceitos das irmãs e considerou ser seu dever proibir a santa de receber a comunhão com tanta frequência. O que se segue deve ser dito cautelosamente, para não dar a impressão de que Santa Lutgarda e as forças celestes conspiraram juntas em vista de uma espécie de vindita preternatural exercida contra a abadesa, uma vingança. Todavia, foi realmente um castigo, mas no qual Lutgarda não teve parte, a não ser como causa ocasional. Quando a santa recebeu da abadesa a ordem de se abster da comunhão semanal, respondeu tristemente, porém com humildade: obedecerei de todo o coração, reverenda madre. Mas há uma coisa que lhe devo dizer. É o seguinte: posso pronunciar-lhe com toda a segurança que Cristo se há de vingar sobre a vossa carne por essa ofensa contra ele. Quase imediatamente a Madre Superiora de Aivière foi acometida de grave enfermidade que a manteve inteiramente afastada da igreja do mosteiro. O mal se tornava a cada momento mais doloroso, até que ela suspendeu a interdição que havia imposto a Lutgarda a respeito de suas comunhões. Feito isso, restabeleceu-se por completo. Muitas outras irmãs que se opunham à santa ou sofreram calamidades ou mudaram de opinião com relação a seus caminhos. O padre Jonquet compara esse incidente da vida de Santa Lutgarda com o que ocorreu à sua remota sucessora, que se deveria tornar a célebre propagadora do culto ao Sagrado Coração, Santa Margarida Maria. Fora-lhe proibida a prática da hora santa imposta pelo próprio Jesus. Nessas circunstâncias, a Madre Superiora de Paraí considerou como uma advertência de Deus a morte súbita e bastante singular de um de seus melhores elementos. É bom repetir que, num e noutro caso, essas calamidades não foram desejadas nem por uma nem por outra santa, que se resignaram em simples obediência à vontade de seus superiores. Todavia, quando Deus tem em vista um fim determinado do qual depende a salvação de muitas almas, pode ocasionalmente manifestar a sua vontade com sinais dessa natureza. Não é, porém, seu modo habitual de agir. Se algumas irmãs se sentiam despeitadas pelos favores extraordinários que Santa Lutgarda recebia na oração, devem ter passado maus momentos no dia em que a santa rezava no coro com tal fervor que uma chama foi vista sair de sua boca e, lançando-se no espaço, erguer-se ao ar. Uma jovem monja que, por acaso, levantara os olhos justamente na hora para perceber o estranho fenômeno, foi tomada de tal susto
que caiu desmaiada. O mais surpreendente é o fato de Santa Lutgarda não demonstrar, com tudo isso, a menor vaidade. Explicou a razão a Tomás em termos que convidam à reflexão. Disse que, nessas ocasiões, era inteiramente penetrada por uma glória tão real e sólida que, exteriormente, nenhum sentido de vanglória poderia tentá-la seriamente. Além do que, o Espírito Santo a sustentava como coluna imóvel. Essa explicação de sua imunidade contra a vanglória parece indicar que Santa Lutgarda não atribuía praticamente nenhuma importância à manifestação exterior da graça interior. Era uma coisa que, em relação à sua própria santidade, a deixava completamente indiferente. Apenas tinha prazer nisso, na medida em que pudesse dar a Deus uma glória acidental. É claro que pouco se preocupava em saber exatamente de que maneira ocorreria. Disso, Deus podia cuidar. Mas que precisamente quereria ela significar por aquela sólida e espiritual glória que a penetrava interiormente? Era o Verbo que nela habitava e que, sendo o esplendor da glória do Pai e a imagem de sua substância, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, purificou-nos de nossos pecados. É esse, pelo menos, o ensinamento de São Bernardo, que faz notar como Deus está intimamente presente à alma, tão intimamente que se torna Ele próprio a luz da alma, sua força e, finalmente, sua glória. Não de maneira formal e substancial, mas causal, concedendo-lhe por dom gratuito participação na sua natureza divina. Essa narrativa mostra a importância da liturgia, sobretudo o ofício divino, na espiritualidade de Santa Lutgarda. Vimos como as graças da liturgia operavam nela mais ou menos independentemente da compreensão das palavras que cantava. Verdade essa que deve ser consoladora não somente para aquelas religiosas, especialmente as noviças, que não conhecem bem o latim, mas igualmente para aqueles que, embora o procurem fervorosa e sinceramente, não conseguem fixar por algum tempo a atenção sobre as palavras de um livro aberto diante deles e cujo estado de espírito lhes torna a meditação sobre qualquer assunto, por mais geral que seja, praticamente impossível. Se Deus permite tais manifestações extraordinárias de sua presença numa alma durante o ofício divino, não é simplesmente para fornecer um divertimento àqueles que presenciam um fato e excitá-los momentaneamente a louvá-lo com maior fervor. É desejo seu mostrar-nos, por esses meios, quanto lhe agrada o ofício cantado, mesmo pelos simples e iletrados. Vimos como Lutgarda foi erguida ao alto enquanto cantava o Veni Creator Spiritus. Outro magnífico hino, o Te Deum, foi também ocasião de graças insígnes. Certa vez, ao pronunciar o versículo Tu ad liberandum suscepturus hominem non orruist virginis uterum, para remir o homem, havendo de tomar a sua carne, não hesitaste em tomá-la no seio da Virgem? Santa Lutgarda viu diante de si a Virgem Maria radiosa de alegria e de glória. Tomás de Cantipré acrescenta que Lutgarda recebia frequentemente luzes e favores semelhantes durante o canto dos salmos. Aliás, a aparição de Nossa Senhora durante o Te Deum leva-nos a pensar que Santa Lutgarda não ignorava tudo o que se cantava e que, em todo caso, compreendia o sentido desse versículo. Do mesmo modo, seguia os evangelhos da missa com atenção inteligente e devoção toda especial.
Facilmente o compreenderemos se nos lembrarmos do espírito de fé com que via e ouvia o próprio Cristo lhe falar, à medida que as palavras eram cantadas. 5 anos antes de morrer, quando ouvia certa vez cantar o Evangelho do terceiro domingo depois de Pentecostes, soube por revelação que morreria naquela data. Essa revelação brotou, por assim dizer, do próprio Evangelho que, de acordo com o antigo missal cisterciense, começa por estas palavras: Um homem preparou grande ceia, para a qual convidou a muitos. Foi-lhe então revelado que também ela tomaria parte no banquete eterno, na festa das bodas, no céu, naquela data. Contou-o a Madre Sibila de Gages. Costumava comunicar à Madre Sibila suas visões, pois, conhecendo bem o latim, ela podia verificar se a revelação combinava ou não com o texto. Sibila confirmou plenamente o fato, mas em seguida esqueceu-o totalmente. 5 anos mais tarde, quando a santa foi sepultada, ouvindo cantar o mesmo evangelho, Sibila lembrou-se da profecia feita pela amiga. A mística de Santa Lutgarda era a expressão constante e vital do ciclo litúrgico. Suas visões nas festas dos santos e do tempo testemunhavam um conhecimento profundo, inteligente e afetivo com que ela acompanhava o sentido dos diferentes ciclos do ano eclesiástico e a sua plena participação às graças de cada um. Esse é um fato sobre o qual nunca se insistirá bastante ao se falar da espiritualidade monástica. A obra principal do beneditino e do cisterciense é louvar a Deus no coro, no harmonioso ciclo cotidiano dos ofícios que giram em torno do seu eixo, a missa conventual. Existem, pois, 2 razões particulares para que a liturgia seja vantajosamente a mais fecunda fonte de graças e o meio mais eficaz para atingir o mais alto grau de contemplação e união com Deus. Primeiro porque, se Deus quis que São Bento instituísse uma ordem contemplativa e que o principal meio de contemplação prescrito pela regra fosse o ofício divino, o Opus Dei, ao qual nada deve ser preferido, segue-se que teve ele a intenção de distribuir normalmente graças de oração e união a seus servos através da liturgia. A segunda razão é que, sendo o ofício parte de um todo integral, do qual o sacrifício da missa é o âmago e a essência, todas as horas canônicas são como canais através dos quais as graças e os benefícios do sacrifício redentor de Cristo são comunicados de maneira especial às almas daqueles que participam do canto, e por elas a toda a Igreja. A devoção à encarnação do Verbo significa necessariamente devoção à Virgem Maria. Os cistercienses se desenvolveram durante o século XII e sua influência foi dominante na época em que as grandes catedrais da Europa estavam sendo construídas e reconstruídas com uma perfeição que era um testemunho das aspirações mais profundas e fortes da alma humana. No portal dessas catedrais erguia-se a imagem da Mãe de Deus, tendo nos braços o Cristo infante. Fato esse que ensinava aos fiéis ser Maria a porta do céu, Iano Accelli, ela, a causa de nossa alegria, a mãe de todas as graças, e que ninguém vai a Jesus senão por ela. São Bernardo, o bem-aventurado Guerric e muitos outros doutores cistercienses insistiram na doutrina da mediação universal de Maria, e quando São Bernardo teve a liberdade de escolher o assunto sobre o qual escrever, compôs uma série de sermões sobre o mistério da encarnação. São as homilias que comentam o Evangelho Missus Est. Isso significava, na verdade, uma série de sermões em louvor da Virgem Mãe de Cristo. A mística cisterciense está centrada sobre o Verbo de Deus, através do qual vemos o Pai. O Verbo vem a nós encarnado. Jesus é o Verbo de Deus.
e Jesus vem a nós somente nos braços de sua mãe virginal. Gerado eternamente da substância do Pai, ser divino, mas nascido no tempo da substância de sua mãe. Assim, pois, a Virgem Mãe, tendo nos braços o Filho Divino, é a chave da mística cisterciense, como na realidade o é da espiritualidade cristã. É ela verdadeiramente a porta do céu. O autêntico cisterciense está, pelo menos virtualmente, sempre consciente de sua relação íntima para com Nossa Senhora. A cogula branca que reveste é a libré especial dos que a servem. Lembra-lhe continuamente que pertence integralmente, corpo e alma, a Maria. Ele tende a viver de modo especial na sua presença, habitualmente consiste do interesse real e pessoal que a mantém solícita para com ele em tudo quanto faz. Sabe que Maria intercede instantemente diante do trono de Deus, com especial eficácia por seus filhos de eleição, seus valorosos cistercienses, suas tropas de choque, que vivem só para a glória de seu filho. Mais que isso, o monge é dirigido em tudo o que faz pela vontade, amor e influência de Maria. Essa extraordinária união com Maria alcançou tão alto grau na vida de Santa Lutigarda que durante 5 anos foi visitada pela Rainha do Céu em visões quase diárias. E quando Maria não a vinha ver, Lutigarda era visitada por algum santo. No que toca a estes, as visões na vida de Santa Lutigarda representam suficientemente bem as devoções comuns à ordem na Idade Média. É interessante constatar como os tempos mudaram. Nos séculos XII e XIII, em algumas das grandes festas do ciclo santoral, não havia somente 2 missas, como temos hoje em nossos mosteiros cistercienses, mas 2 missas próprias, distintas, para o santo do dia, devendo ambas ser celebradas em horas especialmente determinadas, no dia de sua festa. Assim, por exemplo, para a festa de São Pedro e São Paulo e a Natividade de São Batista, a missa matutina se diferenciava da missa principal, tendo introito, epístola, etc., próprios, embora as 2 missas fossem igualmente compostas em hora do santo, em honra do santo. Em nossos dias, é verdade, a missa matutina às vezes difere da missa principal, mas somente a fim de comemorar outra festa. Seria difícil exagerar a importância que os primeiros cistercienses davam a São João Batista. A devoção a São João Batista como modelo e padroeiro dos monges remota a São Bento e mesmo a Tebaida. Sabemos que São Bento, após haver destruído os altares das divindades pagãs que havia no Monte Cassino, dedicou capela a São João Batista e a São Martinho de Tours. Nos tempos atuais, a piedade dos cristãos em geral não se sente atraída pelo austero precursor. Creem que ele não fala bastante ao coração. Isso, porém, está longe de ser exato. O que justamente mais recomenda São João Batista à contemplação de um monge ou de uma monja cisterciense é o fato de ele ser realmente um modelo de amor a Cristo, de amor que se resume não em oraçõezinhas floridas ou sentimentos bonitinhos, mas nesse brado exultante. É preciso que ele cresça e que eu diminua. A devoção ao precursor se desvirtua se não atinge a verdade essencial da devoção do Batista, que consistiu não apenas em viver no deserto, alimentando-se de gafanhotos e mel selvagem, nem tão somente em pregar a penitência aos judeus, mas em proclamar a Cristo e, em seguida, desaparecer. O cristocentrismo da espiritualidade cisterciense apoderou-se desse único fato,
Não é, pois, de admirar que os monges de nossa ordem tenham sempre encontrado na contemplação deste magnífico amor uma fonte de graça e a explicação de toda a nossa vocação à vida solitária. Os evangelhos narram como o precursor resumiu em algumas palavras a sua vocação, que é também a nossa. Abre aspas. Quem tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que está presente e o ouve, enche-se de alegria com a voz do esposo. Está, portanto, completa esta minha alegria. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está presente e o ouve, enche-se de alegria com a voz do esposo. Está, portanto, completa esta minha alegria. É preciso que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículos 29 a 31. Santa Lutigarda dedicava grande devoção à jovem mártir Santa Inês. É fácil compreender por quê. Um rápido olhar sobre o ofício da santa nos dá o sentido pleno e completo da linguagem florida dos esponsais místicos e do matrimônio místico com Cristo. E isso não se deve a um mero capricho de algum liturgista. Sabemos que os antigos ofícios litúrgicos não eram simplesmente fruto da imaginação. Tinham por base temas escriturísticos definidos, ou, em se tratando de um santo, eram formados por um mosaico de passagens tiradas da biografia original ou dos atos de seu martírio. Ora, em realidade, o primeiro e o segundo noturnos da festa de Santa Inês no antigo breviário cisterciense têm como fonte um sermão de Santo Ambrósio sobre o martírio da santa. Sobre o mesmo se baseiam igualmente a maioria dos responsórios e das antífonas que foram conservados no ofício atual. As palavras de Santo Ambrósio nos mostram de maneira terminante ser Santa Inês uma mística que pouco teria a aprender de Santa Teresa ou de São João da Cruz. A doutrina dos grandes carmelitas, e mesmo muito de sua terminologia, parecem já haver tido sua realização muitos séculos antes na vida interior da pequena mártir romana. A acusação levantada contra Inês pelo pai do pretendente rejeitado, e que um dos empregados da santa confirmou, foi que, abre aspas, ela era cristã desde a sua primeira infância e estava tão impregnada das artes da magia que afirmava ser Cristo seu esposo. Fecha aspas. O ofício da santa no atual breviário cisterciense nos dá uma indicação suficiente da profundeza de sua vida interior, uma vez que a série de estranhos e belos responsórios e antífonas são, na maioria, citações das declarações de Inês sobre a sua união com Cristo. Abre aspas, recebi de sua boca leite e mel, e seu sangue tinge minhas faces. Estou desposada àquele a quem os anjos servem e cuja beleza o sol e a lua contemplam. O Senhor me revestiu com uma túnica tecida a ouro e me ornou com joias preciosas. Amo a Cristo e fui introduzida na câmara nupcial daquele cuja mãe é virgem e cujo pai não conhece mulher. Se o amo, sou casta. Se o toco, sou pura. Se o possuo, permaneço virgem. Fecha aspas. Semelhantes declarações na boca de uma menina de 13 anos são prova evidente das alturas da união transformante a que atingira e demonstram que Inês havia penetrado intrepidamente até o próprio trono de Deus, abeberando-se nas mesmas fontes onde São João Evangelista e São Paulo se haviam descedentado. Dão essas declarações testemunho da experiência de uma união tão íntima com Deus e tão perfeitamente consumada
que a vida de Cristo se tornara a própria vida de sua alma. Os atributos dele, operando nela, a haviam purificado de todo pecado, embelezando-lhe a alma com a perfeição de todas as virtudes, aquelas imensas joias às quais faz alusão em seu lindo e extravagante entusiasmo. Ora, quem tem devoção a Santa Inês e leu com atenção o seu ofício no breviário romano ou cisterciense, já notou, provavelmente, que Tomás de Cantipré, ao narrar a visão de Santa Lutigarda, que Santa Lutigarda teve de Cristo, e a consequente rejeição de um humano pretendente, naqueles primeiros dias no mosteiro de Santa Catarina, coloca nos lábios da jovem as mesmas palavras que Santo Ambrósio atribui a Santa Inês. Dicede a me, pabulum mortis. Afasta-se de mim, isca de morte, alimento do crime. Já a outro amor pertenço. É inútil tentar resolver se a santa empregou ou não espontaneamente as palavras do ofício de Santa Inês, ou se apenas Tomás de Cantipré tomou a liberdade de lhe as atribuir a fim de acentuar um dos temas de menor importância da Vita, isto é, que Santa Lutigarda era uma segunda Inês. A questão, na realidade, não pode ser resolvida. Não há dúvida, porém, quanto ao valor que Tomás dá a esse tema. O paralelo estabelecido entre as duas santas assumiu importância considerável a seus olhos. Poder-se-ia argumentar ser natural que isso ocorresse devido à semelhança exterior das situações em que as duas jovens se viram colocadas, demonstrando ambas sua preferência por Cristo acima de todo amor terreno. Tinham ambas mais ou menos a mesma idade no momento da prova. A semelhança, contudo, tem raízes mais profundas e, em todo caso, não foi de modo algum ideia de Tomás de Cantipré. Ao penetrar no reino secreto do conhecimento místico de Cristo, Lutigarda foi vista em êxtase por certa mulher que foi tomada também por uma espécie de espírito profético e exclamou: "Conforme vejo, és boa Inês, e, na verdade, serás segunda Inês." Tomás viu a realização dessa profecia na estigmatização de Santa Lutigarda. Todos sabem, mais ou menos, o que é a estigmatização. A história de São Francisco é bem conhecida, pelo menos dos católicos. Sabemos como o santo, meditando sobre a paixão de Cristo, na solidão da montanha, vê de repente, no espaço diante de si, um serafim alado trazendo a figura de Cristo crucificado colocado entre as asas chamejantes. Francisco recebe das chagas daquele Cristo no serafim, chagas também em suas mãos, pés e lado. O caso de Teresa Neumann, a estigmatizada de nossos dias, é ainda um caso famoso. É, na realidade, um daqueles felizes acidentes da Segunda Guerra Mundial, pois muitos soldados americanos católicos a puderam ver com os próprios olhos. Não seria oportuno entrar aqui numa discussão sobre a possibilidade de tal fenômeno. A ciência médica nunca pôde dar uma explicação natural da estigmatização autêntica. Se o tivesse podido fazer, estejamos certos de que toda a gente o teria sabido há muito tempo. A vaga e desagradável acusação de histeria, lançada contra os estigmatizados, nunca sortiu muito efeito. É quase impossível a um juiz, mesmo cheio de prevenções, provar de maneira convincente que um estigmatizado autêntico tivesse demonstrado sintomas de histeria. Aliás, os histéricos e maníacos que chegaram a produzir em si próprios essas chagas, ou em quem as manifestações de pseudo-estigmas apresentaram algum caráter anormal e patológico, jamais exibiriam a perfeição e regularidade das chagas que aparecem e desaparecem nos verdadeiros estigmatizados. Os santos estigmatizados têm sido muitas vezes, durante anos, atormentados por chagas extremamente dolorosas, que aparecem em intervalos regulares nos pés e nas mãos. Dessas chagas brota sangue em abundância por longas horas.
não podem ser curadas por nenhum meio ordinário. Desaparecem, entretanto, por vezes subitamente, sem deixar o menor vestígio, para reaparecer no fim de certo tempo. Essas chagas são geralmente acompanhadas de êxtases e de outras manifestações nitidamente sobrenaturais. Finalmente, devem-se levar em conta as virtudes heróicas, a paciência, a humildade e a caridade do verdadeiro estigmatizado. Por outro lado, médicos, hipnotizadores e psiquiatras têm se esforçado muito, com bastante concentração de espírito e intensidade de ânimo, para provar que é possível produzir estigmas por meios naturais, hipnotismo e autossugestão. Contudo, seus esforços jamais conseguiram produzir senão uma ligeira descoloração da pele, ou no máximo, um suor de sangue apenas visível através da epiderme. Patologistas católicos dedicaram-se a estudos profundos sobre o assunto. Alguns se esforçaram para provar que os estigmas poderiam resultar da ação de uma imaginação extraordinariamente ativa que afetasse o corpo. Paulin chega a citar uma passagem dos escritos de São Francisco de Sales, onde o grande bispo de Genebra sustenta que, na estigmatização de São Francisco de Assis, a imaginação representou papel importante ao transmitir as dores das chagas aos lugares próprios nas mãos e nos pés. Acrescenta, porém, que as chagas não poderiam ser produzidas unicamente pelo trabalho da imaginação. A melhor explicação teológica dos estigmas nos é dada por São João da Cruz. Citando-a, entretanto, prevenimos o leitor que não lhe é oferecida como prova médica ou psicológica, e supõe que esteja suficientemente familiarizado com a metafísica escolástica para admitir a existência de puros espíritos capazes de operar como intermediários nas obras de Deus. Para São João da Cruz, os estigmas são simplesmente chagas externas que algumas vezes acompanham e representam chagas interiores, produzidas na alma, simples e imaterial, pela ação poderosa e mística do amor infuso. Essas chagas, ardentes ou cauterizadas, são produzidas pelo contato direto da própria substância de Deus, ou por vezes serão o resultado da ação de um serafim armado de uma flecha inflamada. Esta, não será preciso dizê-lo, nada tem de material ou visível. Os termos com que São João da Cruz descreveu essa ferida da alma pelo amor são puramente simbólicos, mas isso não significa que o que exprimem não seja uma verdadeira experiência. Pelo contrário, é evidente que esses símbolos ficam aquém da realidade. São João da Cruz nos diz ainda como a alma, qual fornalha ardente de amor, é visitada por um serafim que lhe penetra a substância, transverberando-a como o dardo de fogo. Dela jorra então uma chama viva, e a chaga produzida pelo dardo se espalha por toda a alma, invadindo-a e inundando-a de gozo e de dor. E, no centro da chaga, uma pequenina, mas terrivelmente ativa semente de fogo, que o santo chama de grão de mostarda, começa a produzir espirais de amor inflamado que em breve enchem e se espalham pela alma inteira, estendendo-se a todas as ramificações e faculdades, até que ela pareça nadar num oceano de delícias e de puro amor. Tendo São João da Cruz descrito esse fato importante, o cautério interior do amor infuso, continua a sua exposição declarando que, ocasionalmente, essas feridas interiores são acompanhadas de chagas exteriores na carne. Cita como exemplo São Francisco de Assis e, o que é mais, São Paulo, interpretando nesse sentido as palavras
Trago no meu corpo os estigmas do Senhor Jesus. Mas já é tempo de encerrar essa digressão. E Santa Lutgarda? Um dos fatos mais interessantes a propósito de sua estigmatização é que estava em íntima relação com a sua devoção a Santa Inês. Santa Lutgarda tinha imenso desejo de provar o seu amor por Cristo, sofrendo o martírio. Não era esse um simples desejo platônico de sua alma. Era algo mais do que as afeições vivas nascidas de uma imaginação ardente. Era a verdadeira graça mística. O desejo tornou-se tão forte que em si já era realmente, para ela, um martírio interior místico. Ora, uma noite estava no dormitório e rezava junto ao leito antes de repousar, quando a ideia do martírio se lhe apresentou ao espírito. Lembrou-se de Santa Inês. Foi tomada por um desejo tão veemente e inflamado de morrer por Cristo, como a Virgem Mártir de Roma, e o ímpeto de seu amor tornou-se de tal maneira forte que a poderia ter matado naquela hora. Uma veia rompeu-se perto do coração, e por uma larga ferida aberta no lado, o sangue começou a jorrar, inundando-lhe a túnica e a cogula. Lutgarda caiu sem sentidos ao solo, e Cristo, em toda a sua glória, com a face reluzente de júbilo, apareceu-lhe. Por causa do grande e fervoroso desejo de martírio pelo qual nesse momento derramaste teu sangue, disse-lhe o Senhor, sabe que receberás no céu recompensa igual à da bem-aventurada Inês, que, por minha fé, foi decapitada. Pois, pelo desejo de derramar o teu sangue por mim, igualaste o martírio dela. Após ter recebido ferida, semelhante à chaga feita pela lança no coração de Cristo, Lutgarda nunca mais sentiu ferimento algum. Conservou, porém, até o fim da vida esta cicatriz. Tinha então 29 anos. Entretanto, em diversas ocasiões de sua vida de cisterciense, ao meditar sobre a paixão de Cristo, acontecia-lhe cair em êxtase e em suor de sangue, e um suor de sangue lhe cobria o corpo. Participava, em certo grau, aos sofrimentos interiores de nosso Redentor. Um sacerdote que ouvira falar nisso resolveu verificar o fato com os próprios olhos. Esperou a hora em que a santa podia habitualmente ser encontrada de joelhos em adoração, e dirigiu-se à igreja. Encontrou-a realmente em êxtase, apoiada contra a parede, o rosto e as mãos gotejando sangue. Possuído pelo espírito de investigação científica, o sacerdote, cheio de curiosidade e munido de uma tesoura, aproximou-se da santa e cortou-lhe uma mecha de cabelo, o que nos permite concluir que tinha mais amor à ciência do que às boas maneiras. Enquanto estava ali, olhando com assombro as gotas de sangue sobre a mecha de cabelo que tinha na mão, Santa Lutgarda recobrou os sentidos. Desapareceram nesse momento instantaneamente as gotas de sangue, não somente do rosto e das mãos, mas também da mecha que o padre segurava. Com isso, o curioso autor da investigação foi tomado de tamanha surpresa que quase caiu por terra. 2 monjas foram testemunhas da estigmatização de Santa Lutgarda. Uma chamava-se Margarida, a outra, Lutgarda de Limos. É quem lavava a roupa da santa. Não é necessário repetir, depois disso, que a paixão de Cristo era o centro da vida interior de Santa Lutgarda. Devoção ao coração de Jesus significa a devoção ao amor infinito de Cristo pelos homens. As 2 maiores provas e garantias desse amor são a cruz e a Sagrada Eucaristia. Seria talvez possível a algum de nós hoje em dia separar essas 2 devoções, mas, procedendo assim, estaríamos nos afastando da tradição católica. A missa é, afinal, o Calvário.
O Santíssimo Sacramento perde muito do que em realidade significa, logo que deixa de ser participação consciente ao sacrifício de Cristo e memorial de sua paixão. É verdade que podemos, com proveito, em certas ocasiões, frisar o fato de que Cristo, por meio desse sacramento, está presente no tabernáculo, junto de nós. Entretanto, o amor que essa presença implica e exige não é suficientemente compreendido se nos esquecemos de que esse Cristo não somente é Deus e homem, mas sofreu, foi crucificado e morreu por nós, ressuscitando em seguida dentre os mortos. Deixou-nos esse sacramento como penhor de seu triunfo, mas seu triunfo vemo-lo atualizar-se cada dia sobre nossos altares na missa. Santo Tomás explica que a Eucaristia produz no homem efeito idêntico ao da paixão. Produz a graça santificante. Quando os antigos padres cistercienses falavam da comunhão espiritual, significavam algo mais do que a recepção espiritual da Eucaristia, realizada por um ato de desejo procedendo de uma fé viva. Para eles, a ideia da comunhão estava intimamente relacionada à do sacrifício do Calvário. Quando os primeiros cistercienses praticavam esta devoção, não se contentavam com o recolher-se e exprimir interiormente um desejo de receber o sacramento de modo espiritual, a fim de ter em si Jesus presente espiritualmente. Para eles, a comunhão espiritual era a res sacramenti, a verdadeira essência da comunhão, o objeto que se deve ter em vista em todas as comunhões, sejam elas sacramentais ou, de acordo com o nosso termo usual, espirituais. Assim, para eles, o fruto dessa comunhão era participar da paixão de Cristo. Não limitavam esse partilhar a uma simples participação aos méritos e consolações que derivam da paixão. Para eles, a comunhão espiritual, isto é, a comunhão verdadeira, significava participação tanto nos frutos da paixão como nos sofrimentos de Cristo. Entendiam por aí, evidentemente, seguir a Cristo no caminho da cruz, vivendo vida mortificada pela renúncia a si mesmos e pela aceitação de todas as provações que lhes fossem enviadas pelo Senhor, com o fim, precisamente, de lhes facilitar aquela intimidade da comunhão espiritual. Por isso é que, quando faziam a comunhão espiritual, sempre renovavam o oferecimento de si próprios como vítimas com Cristo. Assim, em certo sentido, nossos pais consideravam a vida cisterciense em sua totalidade como uma comunhão espiritual, porque a vida deles era toda ela missa e sacrifício. Santo Aelred de Rivaux, ao referir-se às purificações ativas e passivas de nossa vida contemplativa, realça frequentemente essa intenção particular que acompanha e sustenta todas as nossas provações. Compara os que recuam diante das dificuldades e sofrimentos daquele período de aridez espiritual que segue as consolações concedidas aos principiantes a aqueles que se escandalizaram com a primeira revelação que lhes fez Nosso Senhor sobre a Eucaristia. Os que abandonam os exercícios espirituais, julgando inútil o que consideram como tempo perdido, logo que sentem as aflições da aridez e se veem privados de consolações, fazem pensar, dizia Santo Aelred, nos discípulos que, ao lhes declarar Jesus que haveriam de comer a carne do Filho do Homem e beber seu sangue, murmuravam: é dura esta linguagem, e quem a pode ouvir? E se retiraram e já não andavam com ele. A razão que o santo dá em apoio à sua opinião é que aqueles monges que recusam aceitar qualquer provação ou suportar a menor contrariedade recusam, por isso mesmo, a comunhão ao corpo e ao sangue do Senhor,
isto é, a imitação da sua paixão. Vemos, por conseguinte, que Santo Elrede identifica explicitamente a aceitação alegre dos sofrimentos e das provações com a comunhão espiritual, pois que isso implica em nossa união com Cristo, vítima no santo sacrifício da missa. Guilherme de Saint-Thierry, na Epístola aos Irmãos do Mondier, descreve a comunhão espiritual simplesmente como um reavivar à memória a paixão de Cristo, um demorar-se amorosa e meditativamente sobre tudo quanto ela significa. Realizar isso é comer a carne de Cristo e beber seu sangue, espiritualmente. Não é preciso insistir mais. O que dissemos é suficiente para mostrar que Santa Lutgarda foi um perfeito exemplo da devoção cisterciense para com a missa, o Santíssimo Sacramento e o Sagrado Coração. Para ela, tudo se resumia num amor ardente pela paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Calvário era o objeto de sua contínua contemplação. Esforçava-se incessantemente por imitar o que ali contemplava, a fim de provar seu amor por Cristo na cruz e de se unir muito intimamente a Ele nesse grande sacrifício, o mais sublime de todos os atos de amor. O mais sublime de todos os atos de amor. Como recompensa desse amor fervoroso e desinteressado, Lutgarda recebeu os favores especiais a que já nos referimos, e estes, por sua vez, a tornaram apta a se integrar mais plenamente na participação aos sofrimentos de Cristo e a seu amor imenso pelo Pai e pelos pobres pecadores. Com o decorrer dos anos, como o desejo que tinha de sofrer e morrer se tornasse mais forte cada dia, Nosso Senhor não lhe recusou as desejadas oportunidades. Sobrecarregada por múltiplas cruzes interiores e exteriores, alquebrada pelas enfermidades, sobreveio-lhe ainda terrível provação. 11 anos antes de morrer, ficou completamente cega.